Bom, nós estamos na nossa hora. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui em mais essa aula, né? Isso. A gente está falando de saúde e doenças, a gente vai fazer a nossa prece e a gente já vai entrar no assunto e quem for chegando, vai chegando, né? E a gente vai admitindo aqui. Alguém gostaria de iniciar fazendo a prece para nós? Então vamos lá. Vamos acalmar os nossos corações, fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Aproveitarmos esse momento para expressarmos a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, gratidão pelo nosso dia, gratidão pelas derrotas e vitórias que servem para a nossa evolução. Gratidão por essa oportunidade de todos aqui estarmos reunidos para mais um encontro, para ampliarmos um pouco mais o conhecimento sobre a doutrina de Jesus. Aproveitarmos o momento também para agradecer a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que se sujeitou a encarnar entre nós para nos deixar aqui exemplos, para ser nosso guia, nosso modelo, para ser nossa luz. Que a luz de Jesus cubra cada um de nós para que possamos aumentar o nosso entendimento e o nosso discernimento sobre a doutrina, que possamos, através dos exemplos deixados por Jesus, que possamos nos melhorar, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas do bem. Gratidão aos nossos benfeitores, aos nossos mentores que prepararam cada um do nosso lar para que possamos estar recebendo esses conhecimentos. Que a proteção dos benfeitores se estenda sobre todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecermos também a nossa Mãe, Maria Santíssima, pelo acolhimento, pelo amparo, nos momentos de maior aflição por qual passamos. Que possamos aproveitar todo o conteúdo do dia de hoje e que possamos levar para as nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, e que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores uns com os outros, tentando aprender a amar como Jesus passou por aqui e amou a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Miné. Deixa eu só acertar as coisas aqui. Nossos 10 ou 15 minutos que a gente faz. Nós vamos continuar o que nós começamos na aula passada. E a gente vai tentar ser bem breve, porque eu não vou, como eu falei, eu não vou me alongar nessa explicação, porque o material está com vocês, né? Vocês têm o material. E vocês precisam ler, inclusive eu estou mandando material por e-mail, eu não sei se as pessoas estão conseguindo acessar, quem não estiver conseguindo acessar deve me falar, deve dar um alerta, né? E a gente se fala aqui o que o tempo dá para falar na melhor distribuição possível que a gente faz do material, tá? Então a gente vai hoje terminar aquela introdução e vai seguir o material. Então, vamos lá, eu vou já fazer o compartilhamento. Ok, então vamos lá. Então, aqui é a nossa agenda, né? A nossa agenda dos 15 minutos, que a gente começou na semana passada, nós já falamos de alguns assuntos, eu não vou voltar, vou dar uma passada muito rápida. Está falando de conhecimento, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai buscar conhecer, nós temos que ter vários cuidados. Esses cuidados nós começamos a falar na semana passada, explicamos a ciência, explicamos a filosofia, a religião. Quem não viu, quem não estava aqui na aula, sugiro ver a aula gravada para entender de onde nós estamos partindo. Eu não vou voltar tudo atrás, senão vou gastar 10 minutos para falar o que está atrás, né? Ok. Então, aqui, os níveis de conhecimento, foi o que nós falamos na semana passada, né? E se vocês linkarem o que está escrito na Epístola dos 1 Coríntios, um resumo aqui de Paulo, vocês vão entender porque o amor abrange tudo. Eu não vou voltar nisso aqui, tá? Isso está na nossa gravação. Ok, nós falamos da vida,
explicamos um pouco a questão por que a vida para a ciência é uma visão, por que para a filosofia antiga é outra, para o espiritismo, e síntese criadas. Ok. Depois nós falamos de cérebro e mente, então você tem a questão da neurociência, muito debatida ultimamente, né? E a ciência, em geral, ela fica um pouco perdida quando você fala de mente, se você falar de consciência é mais complicado ainda. A filosofia, mesmo que seja científica, que não seja espiritualista, ela ainda dá uns passinhos à frente, mas não muito, porque senão ela vai entrar em contradição com o aspecto científico. Mas, em geral, para a ciência, a mente é fruto do cérebro, né? Então, ou seja, a mente existe porque o cérebro existe e ele que cria todo o processo de pensamento, de memória, tudo isso. Está tudo guardadinho ali e dali é que saem as coisas. E a gente precisa, quando pesquisa, até pesquisar o que a ciência diz, mas nós espíritas e nós espiritualistas, para começar, o nosso universo espiritualista é um universo que nos diz mais coisas do que isso. E o universo espírita, mais ainda. E o universo reencarnacionista, mais ainda. Então, isso é muito importante a gente entender, por isso eu falei da vida, do cérebro e do amor, para diferenciar como a gente encontra nas nossas pesquisas de biblioteca, que é o Google, que é a biblioteca mundial, vamos falar assim, como a gente encontra interpretações, conceitos, às vezes contraditórios, porque ali tem muita informação, mas a gente tem que ter cuidado. Se o que nós estamos querendo falar é sobre a ciência, então vai buscar a informação da ciência. Nós queremos falar do espiritismo, ou de reencarnação, de visões reencarnacionistas, ou de visões espiritualistas, ou espírito que seja, ou filosófica espiritualista, tem de tudo. Algumas coisas você acha com facilidade, outras com bastante dificuldade, e algumas você nem acha. Você tem que estudar para compreender. Então, quando a gente fala de mente, ela é basicamente, em geral, quando fala da ciência, ela é um fruto do cérebro. Tá? E aqui tem uma visão de neurociência, eu não vou ler, eu estou falando para vocês o que é, depois vocês dão uma lida aí, tá? E pode até consultar no Google outras coisas. A mente para o espiritismo, eu também não vou ler tudo, peguei o que está em amarelo, que dá uma visão rápida sobre isso. Então, aqui está falando, né, que talvez fosse melhor considerarmos a mente um fluxo de experiências, como uma propriedade do espírito, porque o espírito é mais do que um fluxo de experiências, é um ser. Tem substância, identidade, existência própria e uma individualidade. O espírito é o ser, é a essência. A mente é um processo. A mente não tem essência, tem existência. Em outras palavras, a mente é também um corpo. Como a gente tem um corpo físico, tem um corpo espiritual, a mente também é como se fosse um corpo, né? Um campo mental. André Luiz fala muito disso, quem estudou espiritismo lá no curso Doutrina 1, sabe, porque já foi falado, e o espírito, na medida que evolui, ele não precisa reencarnar, na medida que evolui mais no plano espiritual, esse perispírito vai se modificando, se transformando, vai mudando de mundo, e o último que fica é o espírito e o campo mental, e que também nós não temos informação, além de que ele também se transforma, se modifica, mas para por aí as informações, tá? Ainda mais para o espiritismo, André Luiz coloca que o cérebro é o maravilhoso ninho da mente. Então, o cérebro é como se fosse o ninho da mente. O pensamento desse autor evoca a ideia de que o espírito se vale das experiências reencarnatórias para aprimorar-se a si mesmo. E a mente, acolhida no cérebro como um ninho, em contato íntimo com ele, vai expandir suas possibilidades. Ou seja, pensa num pássaro, então você tem um ninho é uma coisa física. Ele só existe em função de que tem um pássaro que faz aquilo e que mora ali. Então, pensa, a mente é algo que chega no cérebro por uma encarnação, ou o que for, mas o ser que evolui não é a mente, não é o corpo, não é nada disso, é o espírito. A mente, o cérebro, o corpo são roupagens, né? Algumas mais complexas, algumas mais sutis, mas são roupagens do espírito. O espírito é o ser, é a essência. Então, isso é colocação de André Luiz. Em outras palavras, a mente se vale da ação coercitiva do cérebro para aprender paulatinamente a se libertar dele, liberando das experiências reencarnatórias. O que ele está dizendo aqui? Olha, se vale da ação coercitiva. O que significa uma ação coercitiva? Significa que o cérebro
Ele escraviza a mente, no sentido que ele fala, eu só tenho isso aqui de potência, eu tenho aqui 1000 kilobytes para você. Você precisaria talvez de 1 terabyte, mas não tem. Para você que é no nível de expiação em prova, só vai ter isso aqui, alguma coisa assim. Pensa assim, uma forma bem grotesca de falar. Ou seja, a mente, ela é algo muito maior que o cérebro, com mais capacidade, mas o cérebro limita a mente de acordo com o mundo onde está. E aí, na medida que você reencarna e você expande, você vai se libertar de quem? Do cérebro, do corpo, né? Cérebro e corpo, tudo corpo. Aí tem aqui uma conclusão. Concluindo, talvez pudéssemos colocar assim: nós, seres espirituais, possuímos uma mente. Então, nós possuímos uma mente, que também é um corpo, como vamos dizer assim, de uma outra sutilidade. Um atributo do espírito, onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos, sentimentos. A mente constitui-se de um núcleo de forças inteligentes envolvidas por um sutil envoltório, corpo mental. Olha que interessante. Então, a mente também tem um corpo. Assim como o perispírito é um corpo do espírito, a mente também ela tem um corpo, que é o corpo mental. Tá? Então, tem uma coisinha a mais aqui para vocês. Dela partem as ondas mentais que retratam a nossa condição evolutiva e nos ligam a todos aqueles que sintonizam conosco. Ou seja, as ondas mentais, as vibrações partem daí, desse corpo mental. Então, a mente, né, tem um nível evolutivo, o que está ali naquela mente tem um nível evolutivo, vamos dizer assim, os pensamentos, as emoções, os desejos, os sentimentos e tudo mais, a intelectualidade, a inteligência, está tudo ali. Nós já falamos para vocês da mente do andar de baixo, a mente do andar de cima. A mente das emoções do desejo é a mente pura. Nós já falamos disso lá atrás. Então, só para entender, dependendo do nível de mente que você tem, você vibra, você emana a sua aura, a sua vibração que define a sua assinatura evolutiva. Ok? Na corporeidade, a mente se identifica com o cérebro e intelectualiza a matéria, alimentando as células. Então, aí que ele está dizendo é que a mente realmente dá a vida ao cérebro, não no sentido de princípio vital, mas no sentido em que ela intelectualiza a matéria e alimenta as células, tá? Nossa mente vem evoluindo conosco, através das experiências na dimensão espiritual e na dimensão física. E tal como nós, partiu do simples em direção ao complexo, da ignorância em direção ao saber, atendendo ao princípio da perfectibilidade, insisto, em cada um de nós. O que eu mostrei aí e falei rápido, que é para vocês lerem em casa, tudo isso está para dizer uma coisa para vocês. Quando vocês saírem para pesquisar, vocês não são uma pessoa comum. Vamos dizer assim, nós não somos uma pessoa comum. Por que não? Porque a gente não pode fazer uma pesquisa como todo mundo faz. Por quê? Porque a gente tem conhecimentos que as pessoas em geral não têm. Quais? Espiritualismo, espiritismo, reencarnação. Pronto. A sua pesquisa, quando abranger o ser humano, quando abranger a questão do corpo, a questão da alma, tudo da vida, né, da mente, do cérebro, ela tem sim que estar envolvido em seres espirituais que estiveram aqui, em filósofos espiritualistas, grandes mestres, para que você pesquise neles. Não adianta você ficar pesquisando na ciência, porque nós mostramos lá atrás, eu não vou repetir, mas depois vocês vão dar uma olhada, aqui está a ciência, né? E depois da ciência tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, ó, tem muita coisa. Então, a nossa abrangência não vai aqui, tá? Normalmente vai aqui. Aqui algumas também não vai muito não. Vai aqui. Quando for aqui já está de bom. Quando for aqui já está de bom tamanho para nós. Mas não pode ficar restrita. Porque se ficar restrita aqui, nós vamos ter uma posição científica que muitas das vezes é muito diferente da nossa quando se trata de coisas relacionadas ao ser humano. Com certeza vai ser sempre diferente, a visão é muito diferente. Então, isso é importante a gente não deixar de entender nossos trabalhos de pesquisa. O último item, para a gente entrar no assunto, é sobre o amor. Bom, quando você fala de amor, fica mais complexo? Fica. Por quê? Porque amor é uma palavra tão usada de tantas formas, de tantas maneiras diferentes, e você escuta falar do amor de todo jeito possível, né? Então, você tem aqui o amor na visão da neurociência, está aqui,
né? Você tem a visão como uma definição, que é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Quando você olha o amor como sentimento, você não está olhando errado, mas é o nosso nível. Quando você olha amor como algo acima do sentimento, você já está tendo uma visão espiritualista, reencarnacionista. Quando você olha o amor num nível muito acima, você está tendo uma visão cristã, a visão de Jesus. Como assim? Por quê? Porque nós temos 3 definições de amor que nos atende. A primeira, ela está em Jesus. A maior síntese que existe para mim na vida. Quando ele fala, amai o próximo como a si mesmo, né? E amar a Deus é o próximo como a si mesmo. Quando ele fala essa frase e diz que todos os profetas e toda a lei está aí, ele está dizendo uma coisa para a gente que muitas pessoas não se tocam. Ele está dizendo assim, o que são lei? Leis são todas as coisas que regem o universo, desde as leis físicas como as leis espirituais, a lei de justiça, a lei de bondade, a lei da beleza, a lei de ordem. Todas essas leis, o próprio karma que está embaixo da justiça, a misericórdia que está embaixo da justiça, a lei de bondade, são leis, são definições que existem na vida oriundas da criação divina. E tudo isso rege o nosso universo. E tudo isso está aqui. Então, o que Jesus está dizendo para nós é assim, existe uma coisa que se chama amor. Amor. E o amor é isso aqui. Ele é aquilo que rege tudo que existe no universo, tanto quanto as leis, quanto o tempo. Porque é o profeta, né? Ele fala, são as leis e os profetas. Os profetas é o quê? Então, por que está relacionado ao tempo? Porque quando você fala profeta, é aquele que profetiza, é aquele que vê na frente. Então, é o tempo, passado, presente e futuro. Então, Jesus define, e só por isso, só por essa palavra de Jesus, que a grande maioria dos cristãos acredita, mas talvez não entenda muito bem, você já define que amor não é quase nada do que a gente entende. Mas o amor é tudo que a gente entende também. E a gente vai ver por que é assim. Mas tem um outro que fala também do amor de uma forma extremamente incrível. É o Paulo, né? Aí está lá, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Paulo. Tá? Então, quando ele fala isso, ele está falando isso aqui, gente. Ó, exatamente isso foi baseado no Paulo. Está aqui, ó. Havendo ciência, havendo profecias, inteligência, cultura, intelectualidade. Quando chegar o amor, tudo cessará. Por quê? Porque você compreenderá a grande lei, o pensamento divino. Todo o resto se torna pequeno. É quando aquela pessoa que está na faculdade, ou está no curso superior, ou está fazendo alguma coisa, ele percebe que aquilo que ele estudou lá embaixo é importante, mas é muito pequeno. Agora ele está em outro nível. Pensa mais ou menos assim. Então, vamos lá. E tem um outro que eu sempre gosto de colocar, que é o Khalil Gibran. Eu não sei se vocês já leram, se não leram, não perca a oportunidade nesta vida de ler. Né? Nesta vida de ler. E se vocês quiserem melhor do que ler, faz o que eu fiz já algumas vezes. Vai lá no Nova Crop, nas palestras da Lucelena, e procura Khalil Gibran. Lá tem o livro por capítulo, por palestra. E aí você pega o amor. Todos são maravilhosos, mas pega o amor. E o que eu peguei aqui do amor? É a visão interessante que ele dá do amor, para a gente entender a escadinha que vem depois. Então, ele começa falando do amor quando a sacerdotisa pergunta para ele. Eu não vou contar a história, tá, gente? Aí, leia um livro, vai lá na palestra. Então, Altamira é a sacerdotisa e pergunta para ele, profeta, nos fale do amor. E ele começa, não ele falando, mas começa um preâmbulo assim. E ele levantou a cabeça e olhou para o povo, em cima do povo. A tradução aqui não está das melhores, tá? E uma grande tranquilidade caiu em cima deles. E com uma voz grande disse. Essa tradução está ruim, mas eu vou dizer o que é isso aqui. Porque, na verdade, o profeta, ele não está falando com Altamira. Todo o processo da escrita do profeta é ele com ele mesmo. É ele falando dentro com ele mesmo. Isso é muito interessante. A maioria das vezes é assim que acontece. O que ele está dizendo aqui é que quando ele levantou a cabeça e houve uma grande tranquilidade, significa o quê? Que todas as vozes ruidosas, todas as vozes barulhentas
tiveram que silenciar, porque se não silenciasse, não ouviria aquela voz do amor. Porque a voz do amor é a voz de maior nível que nós vamos ouvir na nossa vida algum dia. E só vai acontecer isso quando todos os barulhos, todos os vícios, tudo isso desaparecer de nossa vida. Então, isso está dizendo mais ou menos isso, né? Uma grande voz, mas uma voz silenciosa. Tá? E eu não vou ler tudo, só o que está em amarelo. E ele diz assim: o amor, como polias do milho, recolherá para si mesmo. Né? Ou seja, as polias que puxam o milho para si mesmo. O debulha para fazer o despido. Ou seja, ele vai, né, tirar todas as sujeiras. Ele não aceita, não é que ele vai tirar, ele não vai aceitar nada a não ser a perfeita comunhão com ele. Ele vai te peneirar para liberá-lo das suas cascas. Ele vai ajudar você a se limpar. Ele vai chegar em você. Ele vai te moer até que você fique branco e puro. Então você vai sentir o amor fazendo tudo isso com você. E o amassa até que seja moldável, pois ele o cozinha em seu forno sagrado, para você tornar-se pão sagrado, para a sagrada festa de Deus. Só esse pedaço desse poema aqui, que olha, é bem grandinho, né? Só essa parte já dá uma ideia o que é que o Calil pensa sobre o amor. É parecido com Paulo, lá na Epístola de Paulo. Né? Ou seja, o amor vai chegar na tua vida para te transformar. Mas vai chegar quando você tiver condição de fazer isso. E ele vai explicar isso aqui para gente. E ele fala mais que o amor só dá de si mesmo. E pega nada, não pega nada para si. A tradução está ruim. Mas do que si mesmo. O amor não possui e não pode ser possuído, porque o amor é o bastante para si mesmo. E nem pense que você possa dirigir o curso do amor, porque o amor, se achar você merecedor, dirigirá o seu curso. Então, por aí. Eu coloquei em verde por quê? Coloquei em verde porque aí o Calil é muito interessante. É o único dos dois aqui, nem Jesus nem Paulo, mas o Calil fala, tá bom, mas se você não estiver nesse nível, você está num nível antes disso, ok, o amor também vai te ajudar. E ele diz assim, o amor só tem um desejo para satisfazer de si mesmo. Mas, se você ama e necessita ter desejos, então olha o que ele está falando. Agora ele está falando do nível do amor mais aqui do ser humano. Tá? Então ele baixou o nível agora. Mas primeiro ele explica o que é o amor, lá num alto nível. Uma coisa, né, espiritual bem evoluída, como Jesus e Paulo. Mas aí ele dá uma dica. Ele é um poeta, ele é um filósofo, ele vive no mundo. Ele era um ser apaixonado, ele tinha um amor, um grande amor na vida dele. Então ele falou, não, eu tenho que falar disso, né? E aí ele diz, mas se você ama e necessita ter desejos, deixe que eles... Só um minutinho. Não é essa, não. Acho que eu preciso de uma água aqui, estou engasgado. Então, lê para mim. Derreter? Vai, por favor. Mas se você ama e necessita ter desejos, deixe eles ser os seguintes: derreter e ser como um ribeirão corrente, para cantar sua canção pela madrugada. Saber a dor de tanta ternura, ser ferido pelo seu próprio conhecimento de amor, e sangrar com a abundância da felicidade. Acordar com o coração, coração alado e agradecer mais um dia de amor. Descansar ao meio do dia e meditar no êxtase do amor. E voltar à noite com agradecimento. Então, dormir com uma prece no coração para sua amada e uma canção de louvor nos seus lábios. Gente, isso é uma coisa linda, um poeta de alto nível. O que ele está dizendo aqui? Agora ele está falando do amor que nós conhecemos, às vezes. É o amor-sentimento. Olha só, isso foi falado para a gente. O amor-sentimento é amor, mas não aquele amor, o amor em si. É um nível de amor. Então, pensa no amor como vários níveis. O amor como criação criou o universo, criou as leis. A justiça é uma lei que está debaixo do amor. A bondade, a beleza, a ordem, tudo isso são leis do universo
que está embaixo do amor, porque o amor é a primeira expiração divina da criação, o princípio material, o princípio espiritual. Paulo diz isso de uma outra forma, Jesus fala isso claramente, e o Calil fala disso também de uma forma poética, mas aqui ele fala, ok, mas se você ainda não está nesse nível, tem essa outra parte. E aí, quando a gente lê essa outra parte, a gente fala assim, mas talvez nem nesse nível a gente está ainda, né? Exatamente. Aí nós vamos entender uma coisa. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é importante entender. Para a gente não ficar falando, você falou que o amor é uma emoção, o sentimento não é nada disso. Não, não é assim. A gente tem que ter um bom senso para compreender as coisas. O amor é o poder da criação. É aquele que cria. Mas e o amor para os espíritos, né, em vários níveis de evolução, o que ele é? Vamos começar de baixo? O amor vai se densificando o seu poder, e esse poder se traduz em algumas leis diferentes, em algumas capacitações diferentes, dependendo do mundo e da capacidade espiritual. Primeiro nível de espíritos sobreviventes quase humanos, lá embaixo. O amor, ele se densifica no mais baixo nível. A palavra baixo não quer dizer uma coisa ruim, quer dizer que não é o amor lá de cima, é o amor daqui. No nível de sobrevivência, através do próprio egoísmo, por incrível que pareça. Porque o egoísmo, ele é algo que faz com que a sobrevivência aconteça, porque você passa a querer as coisas para você, te proteger, ter as coisas para a sua sobrevivência, para a sua vivência e tudo mais. Então, isso é importante compreender. Mas depois você evolui e você tem paixões, você tem emoções, você tem sexualidade e você tem dor. Isso também é fruto do amor. As paixões, as emoções, a sexualidade, é o amor de uma forma mais material. Mas e a dor? Porque a dor faz parte da lei de justiça através do karma. É a dor para o aprender. E a justiça está embaixo do amor. Embaixo da justiça está a dor, está o karma, está a misericórdia. Também é oriundo do amor. Você sobe um pouco mais na sua evolução e você tem a solidariedade. Você aprende a ser solidário com as pessoas. Olha aqui do lado direito, ó, um chave preta. Sobreviventes quase humanos, tá vendo? Vamos entender. Você evolui um pouco mais, você está subindo na sua escala. E você busca um sentido de vida. Buscar sentido de vida é para poucas pessoas, por incrível que pareça. As pessoas estão aí, querem nem saber. Buscar um sentido de vida e um desenvolvimento dos sentimentos. Já não é mais emoção. Aqui você está buscando desenvolver os seus sentimentos e virtudes. E, além disso, o conhecimento. É um nível quase humano. Você está vendo como você está subindo? Isso aqui também é o amor, né? Te buscando. Quando você desenvolve as virtudes, é o poder do amor. Quando você desenvolve os sentimentos, é o poder do amor. Daí você está passando para o lado dos humanos. Você vê que a chave do humano já buscou um pouquinho lá embaixo, ó. Aí você vai para o nível de fraternidade, que é muito acima de solidariedade, que é o amor ao próximo. Você já está no nível de humano. Você sobe um pouco mais, é uma doação muito maior. É o início do poder do amor sem dor, porque você não precisa mais de dor. Não precisa, aqui você não precisa mais de dor. Aqui você já é um ser, um espírito de um nível evolutivo que você nem mesmo precisa mais reencarnar. E você sobe um pouco mais e chega no nível de espíritos puros, que é o poder da cocriação. Você passa a ter poder, aquele poder do amor divino, que ele desencadeia na criação do universo. Os espíritos como Jesus e outros mais, né? Eles também têm esse poder doado pelo Pai, porque são espíritos puros. O que eu estou mostrando aqui é para explicar para a gente que o amor, como o maior poder do universo, esse poder, ele abrange tudo em vários níveis. E a gente observa ele na vida quando a gente quiser, desde que a gente compreenda o que significa esse poder que abrange o universo inteiro. Ok. A gente termina aqui. Eu fui bem rápido, mas mesmo assim era importante falar isso. Eu não estou preocupado com o horário aqui, mas a gente precisa depois ler isso em casa, tirar dúvida. A gente está aqui para tirar dúvida. Eu sempre falo isso. Vocês podem buscar a gente aqui pelo WhatsApp, o que for. Antes da gente entrar no material, eu vou dar uma saída aqui. Tudo certo? Tudo entendido? Não tem dúvida? Tranquilo? Podemos seguir?
Tranquilo, Vela. Pode seguir, que hoje está bem de boa. Hoje está bem de boa, então tá bom. Então vamos lá. Hoje está claro, né? Importante. Oi? Hoje está bem claro, está bem tranquilo. Pelo menos para mim, tudo que você falou aí, o entendimento foi bem claro. Tá ótimo. Eu só não vou colocar uma questão aqui. Hoje eu estava ouvindo falar que o Elon Musk, né, que quer colocar chips, tá um projeto de pôr chip no cérebro, né, para exacerbar a inteligência, algo assim, né, sei lá qual que é o objetivo dele. Mas eu fiquei questionando o seguinte, pensando isso tudo a nível de materialidade, do cérebro material, né? Mas e a questão do espírito? Quem comanda o cérebro, na verdade, ali é o espírito. Se a nível kármico, alguma coisa, o ser precisa passar por alguma coisa, pode ter 200 milhões de chips que não vai interferir, né? Não, algo assim, eu fiquei pensando nisso, né? Que até onde que o homem, né, vai ter esse controle de controlar a mente, o cérebro do ser humano, né? Não pode deixar de pensar no lado espiritual, que a gente sabe que quem comanda o cérebro é o espírito. Nós sabemos disso, só nós, eles não. Tá. Por isso que eu falo, a ciência está aqui, mas é claro que ela não vai entrar nesse assunto. Vai dar para vocês pensarem. Mas é interessante pensar nisso, né? O controle ali é cerebral, mas ele é a cura de doença, ele quer curar, ajudar as pessoas a ter a sinapse melhor, mais eletromagnetismo e tal, mas é complicado. Né? Já tem gente dizendo que isso é furada, então vai saber. Aqui não vamos entrar nesse aspecto, não. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar de novo o nosso assunto. E é importante entender que disso tudo que nós falamos nessas duas aulas iniciais é para que desperte vocês que quando vocês forem estudar, for buscar informação, que vocês saibam que a biblioteca que vocês estão entrando é uma biblioteca mundial, é do mundo, o Google, né? Não é mais aquela bibliotecazinha, não, é do mundo, e além disso, ali tem tudo. Quem coloca as informações lá, tem questões políticas também envolvidas, tá? Foi falado aqui na aula passada da Wiki, né? Eu pesquiso muito na Wiki, mas tem questões políticas ali também. Então, a gente tem que ter a esperteza de não só pesquisar, mas a nossa singularidade precisa entrar em ação. Tá? A nossa singularidade significa usar a nossa cabeça, pensar, raciocinar. Será que isso tem a ver com isso? Será que isso concorda com isso? Essas coisas são importantes. Isso é nós que fazemos. Ninguém vai fazer isso para nós. Né? Ok, então vamos lá. Estamos aqui na nossa aula e a gente falou na aula passada sobre o quê? Sobre isso aqui. Né? Explicamos isso aqui. Falamos da psique, e aí a gente entra no espiritual. Lembra que são 3 mundos, né? Esse é o último mundo. E o que acontece aqui? Sempre os 3 construtores. Então, você tem o plano físico, o plano da psique e o plano espiritual. E você tem os 3 construtores. Os 3 construtores, para os 3 é a mesma coisa. É a nutrição, é a movimentação e a harmonia. O que é o espiritual? O espiritual trabalha com a harmonia dos 2. Então, a nutrição é todos os dados recebidos dos 2 outros corpos. Né? Então, tudo que ele recebe da psique, porque é a psique que puxa os dados do corpo físico para cima. O perispírito carrega as questões das vivências equivocadas, das doenças. Mas lembra que eu falei? O espírito não pega isso, ele refuga. Por isso, o perispírito é um corpo físico, vamos dizer assim, bem parecido com esse nosso, no nosso nível evolutivo, e ele é um corpo que leva para o lado de lá o quê? A bagagem do corpo no sentido de aprendizados e a questão principalmente dos karmas que ele precisa puxar e carregar para o aprendizado do espírito. Mas o espírito não fica com uma deficiência física, com uma doença que ele tem que expurgar. Não, ele não fica, isso fica no perispírito.
Isso não faz parte do espiritual. O espírito é o quê? Nós não sabemos, não é? A gente tem uma informação assim, é uma chave divina, mas não importa. O fato é, o que nós sabemos no espiritismo é que o espírito não tem uma definição e não sabemos do que é feito, se é feito de alguma coisa e o que é. A gente não sabe. Então, quando a gente pensa com a nossa lógica e de tudo que a gente estuda, a gente entende que todas as mazelas do corpo físico que precisam ser levadas para o plano espiritual, para depois voltar como karma para o plano, vão via perispírito. Tanto é que o perispírito, além de perispírito, também se chama corpo espiritual, ou seja, é o corpo do espírito. Então, o que acontece? Todos os dados do corpo físico e da psique faz parte da nutrição espiritual, com uma diferença. O espírito, esse campo, ele refuga muita coisa. Só que quando a gente está falando de espiritual aqui, não esqueçam, nós não estamos falando só de espírito. Tem outras coisas aqui. Vocês lembram? Tem a vontade, tem a inteligência, tem a intuição, tem a imaginação. Isso são coisas de níveis lá em cima. E eu já falei para vocês da razão, explicamos sobre a razão. E quando você chega a um certo nível, alguma coisa substitui a razão, é incrível, tá? E coisas do nível mais alto. Então, coisas do nível mais alto vão sobrepujar as coisas dos níveis mais baixos. Eu expliquei para vocês aqui, vocês vão lembrar. Eu preciso voltar porque aqui, né? Opa, aqui. Vocês lembram que eu falei aqui? Opa. Eu falei que tem o mundo espiritual, o mundo psicológico e o mundo físico. Então, o que acontece? Nessa interseção do mundo físico com o mundo psicológico, é o quê? É quando o espírito já é um espírito racional, vamos falar assim, de um nível um pouco melhor, ele tem uma interação entre o físico e o psicológico, ou seja, ele vai acontecer as emoções, os desejos, todo esse processo, e a razão ali, meio rudimentar, nossa situação, vamos dizer assim, já com uma melhora. E quando você tem o mundo psicológico ligado ao mundo espiritual, significa o quê? Significa que se ali tem informações, está acontecendo uma vida, vamos falar assim, uma vida ali, significa que o ser encarnado está recebendo as intuições, a imaginação, está recebendo a vontade forte, quer dizer, coisas que ele precisa para evoluir. Ele está desenvolvendo as virtudes. Então, ele está ouvindo a voz silenciosa, a voz do amor, a voz do espírito. Nós ainda estamos num processo ainda precário, né? Mas isso é importante compreender aqui, porque essas interseções entre os mundos com o mundo psicológico é que faz o movimento de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Aqui a gente não coloca o perispírito, mas ele está aqui no meio, tá? Aqui no mundo físico, vamos falar assim, no sentido que lá no plano espiritual também é um mundo físico de uma dimensão diferente. Então, quando a gente está falando aqui da nutrição, nós estamos dizendo assim, olha, tem coisas lá em cima que recebem impactos da razão, impactos da sua evolução intelectual, vai recebendo. Tudo isso vai subindo para quem? Para o mundo espiritual. Aí a sua intuição funciona, a vontade funciona, e seu espírito está aprendendo, está crescendo. Aquilo que não serve para ele aprender, para ele evoluir, o que ele faz? Fica na parte de baixo. Fica no mundo da psique, fica no mundo da fisicalidade, incluindo o mundo dos desencarnados que ainda são não evoluídos, que são os espíritos errantes. Eu gosto de falar várias vezes, às vezes, a mesma coisa, para não ficar dúvida para as pessoas, tá? Que aí vai falar, espiritual é o espírito. Não, tem mais coisas. E a movimentação? A movimentação é o intercâmbio dos dois corpos, enviando e descarregando o karma a nível de saúde e doença nos corpos. Ou seja, intercâmbio entre eles, tá? Ou seja, o karma descarrega através dele nos níveis de saúde e doença, onde? Nos corpos. Que corpo? Corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico. Então, o espírito movimenta-se no sentido de aceitar as coisas que vêm da sua experiência com os corpos, vamos falar os corpos, tudo que é bom e que traz a ele evolução, ele aceita.
tudo que não é bom e que vira um karma, porque é uma deficiência, um vício, o que for, ele volta para baixo, não fica lá em cima, ele descarrega em cima do perispírito, que descarrega no corpo físico como um processo de karma. Esse é o movimento, tá? Esse é o movimento. Não imagina que um espírito ele tem uma deficiência física porque ele errou muito. Não, o espírito não. Espírito não, o perispírito sim, tá? E a harmonia? Como é que é a harmonia? A harmonia não é dele, a harmonia é ele ajudando os outros. Como? A fazer a integração dos dados recebidos dos corpos, que é o psique e corpo físico, harmonizando aos arquétipos divinos e educando o ser pela educação kármica. Então, toda harmonia é essa. O que o espírito faz em termos de harmonia é mandar o karma para baixo, né? Quem viu deixa eu lembrar, do pêndulo, vocês lembram que tem algum momento que ele fala assim, olha o centro? Não sei se vocês lembram, que ele, olha o centro, olha o centro. O que é o centro? É isso aqui, o arquétipo divino. Então, lá de cima da sua alma, do seu espírito, da sua essência e da espiritualidade que te ajuda, vai sempre vir uma voz, não assim, né, gente? Olha o centro. O que é o centro? O centro são os arquétipos, são as virtudes que você tem que desenvolver. Então, se você faz isso, o seu karma diminui em razão inversa, né? Mas, se você não faz isso, só vem o karma. E aí sempre uma intuição, olha o centro, mas essa intuição também só acontece quando você deseja isso. Então, esse é o processo de saúde e doença nos 3 tesouros, nos 3 mundos. Como é que nós temos que trabalhar com isso a nível de nutrição, movimentação, harmonia? Eu diria assim, é importante entender isso, mas mais importante entender é isso aqui, né? É isso aqui, porque esse é o nosso corpo físico. Aqui está relacionado à nossa mente, à nossa psique. É fundamental compreender isso aqui, tá? E olha a harmonia como é feito. Pense na harmonia. Despertamento, buscar identidade, sobrepujar o ego. Nós já falamos disso aqui na aula anterior. Isso aqui é fácil fazer? Claro que não. Claro que não. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fica consciente das coisas que nós estamos fazendo? Se elas são boas, são ruins, se a gente se deixa envolver. Com quem? Com a mente dos desejos, a mente emocional. Não é assim? Então, se a nossa psique está muito no lado da mente emocional, da mente dos desejos, essa harmonia é muito difícil. Por que é difícil? Porque a gente não tem consciência desperta, a gente é envolvido, a gente se deixa levar com um trem descarrilhado. Vai indo, vai indo. E na hora que a gente fica tocado pela emoção, que é uma coisa que explode, como é que a gente vai fazer qualquer coisa desse tipo que está escrito aí? Despertar a consciência, buscar? Não tem. Não tem. Mas você precisa fazer alguma coisa. Os exercícios que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, que não faz parte daqui, faz parte lá do segundo semestre, né? Quais exercícios que nós temos que fazer para aprender a controlar um pouco as emoções? É um assunto nosso que tem vários slides para falar disso depois, tá? Mas aqui é saúde e doença. Então, nós estamos falando de como você ter uma boa saúde. A harmonia é isso. Mas como faz isso? Bom, aí é outro departamento, aí é outra história que nós vamos falar. Tá? Senão eu ia pegar isso aqui e datar num outro assunto que ia até o final, no final do ano. Então não é assim. Ok. Vamos aí. Esses são o item 3, os 3 tesouros e os 3 construtores da saúde. Quem viu o vídeo, lá tem mais informação, você vai ver mais detalhe, com mais calma, você pode ver de novo, não entendeu, veja de novo, né? E aqui a gente está, eu lembro que eu falei, como está tudo no vídeo, eu estou dando uma passada, tá? Antes da gente entrar no item a maior doença do mundo, alguma pergunta, alguma questão? Alguma dúvida? Os assuntos não são assuntos de só ouvir. Apresentou lá o que é o espírito. Tá bom, apresentou. Não é, vocês estão percebendo que não é. Os assuntos que nós estamos colocando para vocês são informações que nós estamos passando, mas que se vocês não pegarem essa informação, né, não refletir, não entenderem e descobrir, então, o que eu posso fazer com isso, é só informação. Não muda nada na nossa vida.
né? Então, é importante a gente ter consciência. Por mais que a gente vai falar depois do segundo semestre, quais as ferramentas que você tem para isso? Qual a ferramenta que tem para aquilo? O que eu devo fazer? Como que é? Isso tudo é informação. Tudo é informação. Quando você vai na casa espírita, você escuta a informação. Quando você escuta uma palestra, é informação. Só informação. O que você faz com isso? Nada. Então é só informação. Você desencarnou, acabou. Desencarnou, não. Daqui a pouco some da sua cabeça. Né? Então é só informação. E não tem como a gente fazer algo diferente disso, além de depois passar as ferramentas, explicar como que faz. Na medida em que a gente simpatiza com as informações, né? Na medida em que a gente percebe valor, a gente deve buscar trazer alguma coisa que seja, não tudo, para a nossa vida, tá? Isso é importante. Porque se a gente não faz isso, a gente está perdendo o nosso tempo, né? E ainda assumindo uma responsabilidade maior, porque, segundo a gente sabe, aqueles que têm mais informações são mais responsáveis, né? Então, é mais ou menos por aí. Um grande objetivo, né, é exatamente isso, a gente tendo conhecimento, aplicar na nossa vida do dia a dia, né? Então, alguma coisa que seja. Que seja, né? No mínimo, minimamente, você ter esse desejo muito forte, essa vontade forte de que de ir em busca dessas modificações, dessas mudanças, né? Para a gente mudar, a gente precisa racionalizar, precisa compreender tudo que está sendo explicado, né? Que conforme está sendo falado aqui, não são informações que a gente encontra todos os dias, né? Mesmo assim, se formos pesquisar, a gente não encontra esse tipo de informação assim em todos os lugares, né? Nos alertando para essa busca de reforma mesmo íntima, né? De modificação. Hoje eu estava assistindo uma palestra do Rossano Klinge, que ele fala sobre como se fosse 6 dicas para a gente começar a se modificar. Acho que são um podcast com uns 30 minutos mais ou menos, depois até vou pôr no grupo, que é interessante que ele coloca que a partir do momento que a gente se observa, que a gente percebe, eu preciso mudar, e às vezes a gente não sabe nem como começar, né? Então ele vai pondo umas coisas tão assim pertinentes, coisas simples de compreender, né? E que é possível a gente colocar na nossa vida para a gente ter essa modificação. Então, primeira coisa é a gente ter esse despertar. Eu preciso mudar, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor, mais responsável, mais consciente, né? Um melhor ser humano. Depois vou colocar no grupo, para quem quiser ter interesse, né? Eu fiquei muito interessada nesses 6 passos, né? E já vou começando a aplicar na minha vida aqui, em busca de mudanças. Boa noite. Boa noite. Então, todo o assunto, no caso, muita gente só vai despertar na doença psicológica. O meu caso foi assim. Eu comecei a procurar ajuda do autoconhecimento com psicólogos, com tratamento, porque eu desenvolvi TAG e depressão. Então, foi assim que me ajudou a começar a ter uma reeducação melhor na parte tanto espiritual quanto na minha vida pessoal mesmo, na minha identidade. Foi o que me ajudou bastante e está me ajudando cada dia que passa, mas não é fácil o autoconhecimento, é difícil pra caramba o caminho. Ô, Dábila, você lembra da escadinha que eu acabei de mostrar? Sim, lembro. Então, nível de sobrevivente, não sei o quê, aí tem a dor. Uhum. Né? A dor, o budismo fala muito disso, Buda, o Siddhartha Gautama falava que a dor é inevitável, ela chegará para todo mundo. Porque é um processo do amor, por incrível que pareça. Ela faz parte do processo de amor divino, no sentido que a dor nos faz levar a reflexões, a mudanças, a visões diferentes de vida.
E quando não faz, aí vai continuar, porque esse é o propósito da dor. A dor por dor, ela não existe na lei divina. Ela existe para um objetivo, né? Uhum. Mas a gente, quando fala de evolução, a gente fala, a gente tem que estar evoluindo. Todo mundo sabe disso. E evolução é também conhecimento, é aprender. Isso também é evolução. Mas isso não é a parte maior ou mais importante e de verdade da evolução. Porque você pode aprender muita coisa, desenvolver intelectualidade, que é bom, mas a intelectualidade pode servir para você cair num buraco sem fim, que é a vaidade, que é o orgulho, fazer o mal, sobrepujar, escravizar, a gente sabe disso. E aí, como faz? Aí eu vi uma palestra muito linda, que eu vou dar um spoiler aqui do que nós vamos falar lá na frente sobre emoção, que é do Raul Teixeira. E ele chama atenção para a gente e ele fala assim, tá bom, desenvolver o conhecimento, intelectual, tudo certo. Mas, falou, mas a evolução não é aí. A evolução é no cotidiano. A evolução que a gente às vezes fica esperando é que a gente vai evoluir, que a gente vai fazer uma grande coisa, que algo vai acontecer, que eu vou me tornar uma pessoa maravilhosa. A gente fica assim, esperando essas coisas, porque a nossa mente é a mente da fantasia, não é a mente da imaginação, que são coisas muito diferentes. A mente da fantasia é do andar de baixo, a imaginação é de cima. E ele fala, não, evolução, como é que você sabe que você está evoluindo? Que você está no processo de evolução? Aí ele faz alguns exemplos do cotidiano. Ele fala, por exemplo, você tem que fazer algumas atividades domésticas, qualquer uma. Tá? Você tem que fazer um almoço, ou lavar uma louça, ou varrer uma casa, ou alguma coisa. Ou organizar os seus livros, organizar o seu material, qualquer coisa. Como você faz? Como você faz? E como é que você sabe que quando você faz isso, você está em processo de evolução? É tão simples. Ele fala, você está fazendo aquilo feliz? Eu não vou nem dizer fazendo com amor, não. Mas você está fazendo aquilo feliz, satisfeito de você estar podendo fazer algo, né, em prol de alguém, ou até mesmo que seja de você, mas fazendo corretamente, com ordem, com organização? Ou você está chateado, não queria fazer isso, não tô... Como é que é? Pronto, aqui você já sabe, naquele momento você está em processo de evolução. Agora você pega isso e extrapola para tudo na vida do dia a dia, não é algo maravilhoso, não. É as coisas do dia a dia que você faz. Você tem uma profissão? Você faz seu trabalho? Como você faz? Você vai trabalhar chateado? Acordei cedo, não sei o quê. Sabe? Eu sei que tem um dia que é mais difícil que o outro, mas no geral, como que funciona? Você faz feliz as coisas? Você faz aquilo da melhor maneira? Você procura, como eu falo, né? Deu 1000 passos, dá mais 1000. Você procura fazer isso? Está em evolução. Você pode dizer, estou evoluindo. Olha aqui, ó. Uma coisa simples, né? Você cuida do seu corpo como? Você tem disciplina nas coisas que você faz? Aí ele vai extrapolando e dá para fazer uma lista enorme de coisas do dia a dia, da vida de todo mundo. Não é diferente da vida de todo mundo. Se pergunte. Aqui eu estou julgando já um spoiler, porque nós vamos conversar lá, só vamos falar das emoções, mas só para a gente ir já se questionando. Nas coisas que você faz no dia a dia, como você faz? Né? Você faz aborrecido, faz com raiva, faz chateado? Como você faz? Ou você sempre busca fazer tudo com alegria, com felicidade, por mais que seja uma tarefa difícil? Né? Então, isso é evolução espiritual. Né? Gente, Isso é evolução quer ver espiritual. o impacto que tem, né, com essa palestra do Raul Teixeira, que o Renato está falando, né? Estava assistindo com ele, e ele citou esses exemplos assim, do dia a dia, tipo, a pessoa que está cozinhando e já consegue cozinhar sem deixar o fogão imundo, todo engordurado, né? Ao final está relativamente arrumado. E, coincidentemente, eu ia fazer um bolo, daí quando eu vi, tinha farinha de trigo, tudo lá espalhado. Na hora, eu já assim, nossa, limpei a batedeira, tudo. Você vê como que, às vezes, um toquezinho faz, né? Com que você... Na hora, eu pensei, preciso evoluir. Se eu não consigo dar um grande salto, mas aquela hora ali que eu estava fazendo o bolo, ao terminar, estava tudo organizado. Então, eu já evoluí um pouquinho.
Então, você vê como que é pertinente a gente se atentar nas pequenas coisas, que quando alguém dá uma dica, fala alguma coisa, que a gente perceba, né? Que realmente a sua maneira de você se colocar, de se dirigir às pessoas, de você se comportar dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, né? Isso tudo você pode estar trabalhando na sua evolução, né? E é isso, pequenas coisas, né? Nós não vamos virar anjos da noite para o dia, mas nas pequenas coisas. Então, vamos observar tudo o que a gente faz sempre com esse foco de evoluir, sempre. Aí nós vamos fazer tudo que nós fizermos, nós vamos fazer cada vez melhor. Aí a gente fica assim, mas será? E a gente se pergunta assim, por que essas coisinhas estão, né? Tipo, olha, eu tomo banho e deixei a toalha jogada, não tinha a toalha do banheiro, escovei o dente e deixei a pia suja de pasta. Sabe essas coisas que todo mundo tem na sua vida de um jeito ou de outro, alguns não têm, outros têm, mas que é uma coisa comum? Aí a gente fala, mas por que isso é evolução? Porque esses detalhes do cotidiano definem as pessoas que são disciplinadas, que são organizadas, que estão buscando ser melhores, nem que seja em organização, e aqueles que não estão preocupados. Tipo assim, deixa assim mesmo, do jeito que está. Se conformam com a desordem, com a desorganização, se conformam em ter um comportamento de tristeza ou de desgosto em fazer determinadas atividades, se conformam. E aí, essa pessoa não vai fazer uma transformação espiritual maior, porque aquilo que é pequeno, ela não consegue fazer. A gente precisa refletir um pouco, cada um no seu dia a dia. E não estou dizendo que vai mudar tudo que faz, porque ninguém consegue mudar tudo. Mas reflete, cada um de nós, em alguma coisa do dia a dia, pega um como exemplo. Pega um como exemplo, olha, isso aqui, né? Ou dois que seja, e fala, não, peraí, estou fazendo isso aqui de novo, isso aqui não está muito bom, não, eu posso fazer melhor, vou fazer melhor. Começa a fazer isso e você vai ver como a gente vai se sentindo melhor. Porque isso é a evolução que vai fazendo bem para a gente. Ok. Vamos continuar um pouquinho? Vamos mais um pouquinho. Vamos dar entrada aqui no assunto? Dar entrada aqui no assunto, então, da maior doença do mundo. Então, a gente tem o histórico, os 3 tesouros já falamos, a maior doença, depois a cura. Tá? A cura, ela vai falar para a gente também disso aqui, gente, ó. Desse aspecto da harmonia que está aqui, a cura também vai nos ajudar a entender um pouco mais isso aqui. A maior doença do mundo, né? Então, a gente pensa, e se a gente fizer uma estatística, nós fizemos uma estatística aqui, sobre, por exemplo, doenças, principais causas de morte em 2000 e 2019, então você tem aí, né? Doenças arteriais coroneais, doença de respiração, todo ano é que normalmente é maior, em geral. Tá? Aqui foi antes da pandemia, mas a quantidade é muito grande. Aqui está falando em milhões, você vê que no mundo você tem mais ou menos aí 9 milhões, 9 milhões no ano. Né? E depois você tem derrame cerebral, pulmonar, infecções, e vai embora. Aí você tem diarreia, pessoas morrem de diarreia, gente. É brincadeira, né? Então, essa quantidade de mortes, se você pegar aqui por esse aspecto, você vai falar, a maior doença do mundo é as doenças relacionadas ao coração, respiratórias, arteriais, né? E aí você fala, mas por que as pessoas morrem de coração tanto assim, né? Aí os médicos vão ter algumas explicações, quem é espiritualista vão ter outras, porque tem o karma, tem isso, tem aquilo, mas com certeza tem problema de alimentação, a nutrição, lembra da nutrição? As pessoas que comem determinadas coisas, ou a nutrição da psique, a pessoa muito nervosa, e juntam uma série de coisas, e a pessoa pode ter um problema emocional muito forte, e vai ter reflexo na questão do coração. Mas nós não estamos aqui para discutir isso aqui, tá? Muito bem. Tem também
a questão das guerras. Porque quando você fala qual é a maior doença do mundo, você não pode pensar só em doença do corpo. Você tem que pensar, ok, o que é que mata mais? O que é que mata mais no mundo? O que mata mais é a preocupação maior que nós temos que ter. Que se a doença mata 5 milhões, a guerra mata 200 milhões, então nosso problema aqui maior é a guerra, nós temos que resolver isso. E é disso que nós estamos falando. Do que nós estamos falando? Então, por exemplo, você tem as guerras. Se você pegar lá todas as guerras dos últimos 2.000 anos, você vai encontrar muita coisa interessante. Mas as guerras onde tivemos muitas mortes são a Segunda Guerra Mundial, né? Que nós tivemos aí mais ou menos 185 milhões, de 1939 a 1945. São todos que morreram na Segunda Guerra. Nós tivemos a Guerra Sino-Japonesa, né, que é a guerra da China com o Japão, os Estados Unidos se envolveu também, 25 milhões, na mesma época da Segunda Guerra. Nós tivemos a Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, principalmente, que morreram aí 37 milhões de pessoas. E também a Primeira Guerra, que matou 20 milhões. Então, você tem mais ou menos 5 milhões de mortes por ano. Se você juntar todas as guerras e os anos que elas foram envolvidas, você vai ver que as guerras mataram 5 milhões de pessoas por ano, em 35 anos de guerra. Então, só para a gente entender isso. Mas aí a gente olha essa estatística aqui e fala, mas peraí, a ONU e a Organização Mundial de Saúde, ela solta todo ano estatística, essa aqui é de 2020, a quantidade de pessoas que passam fome, né, que passam fome no mundo. E aí estamos falando na faixa de 811 milhões, não é que morrem não, que passam fome. E esse número, ele não é um número singular, é um número rotineiro. 800 milhões no ano, 820 milhões no outro, 830 no outro, 820 no outro. É assim. Então, nesse ano foram 811 milhões. 24 mil morrem de fome por dia. Sabe o que é isso? Aqui é morrer de fome. Morre de fome por dia no mundo, 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. E 2,3 bilhões têm deficiência alimentar. Essa é a estatística de 2020. Quando a gente fez o curso no ano retrasado aí, a gente mostrou uma estatística anterior e vai ver que os números é muito parecido. Então, quando você olha isso, você fala, olha, aqui temos uma estatística da ONU de 2016, né, que traz números muito parecidos. O mundo tem 800 milhões de pessoas com fome crônica, e vai falando, não vou ler aqui, vocês leem em casa. Aí ele fala de 815 milhões nessa época. Você vê, a Ásia tem 520, na África 240 e na América Latina e Caribe 42. Aí você fala assim, mas a Ásia é muito mais, né? Mas aí você tem que pensar em termos de população. Se você olhar lá embaixo, você vai encontrar que a Ásia é 11%, a África é 20%, na África Ocidental 33%. América Latina e Caribe, 6,6%. Então, você pensa na África como o local que mais se passa fome, em termos percentuais. Imagina 34% de pessoas passando fome. É muita coisa. É muita coisa. Eu sempre, quando mostro isso aqui, eu lembro de um filme, é um documentário. Quem não viu, veja, eu posso depois passar para vocês. O nome do comentário é Human. Human em inglês de humanos. Humanos. Gente, é um negócio muito bem feito, mas muito bem feito, muito bem feito. Vai mostrando o mundo e as pessoas. E as pessoas são entrevistadas elas mesmas, cru, sem preparação, sem nada. A pessoa vai lá e fala alguma coisa. E você vê que são pessoas, às vezes, em situação de vida extremamente difícil. E tem umas coisas ali que eu vi que me chocou, até hoje eu nunca vou esquecer, né? Então, depois eu vou passar para vocês verem. Ok. E aí, existe uma doença que é uma doença muito séria. Você está vendo que eu estou falando da guerra, falei disso, falei daquilo, agora estou falando de uma outra doença muito séria que se chama normose. Normose é um conceito criado, inclusive por um brasileiro e outros filósofos, onde diz o seguinte, olha, normose para se referir a doenças que está relacionado aos valores sociais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar fácil de entender. Pensa na época de Roma, onde tinha os circos. O que acontecia lá nos circos de Roma?
os gladiadores, os animais e mortes. Então, entrava lá os gladiadores, se degladiavam, matavam, morriam, os leões comiam, tudo aquilo. Aquilo era um circo, era uma diversão. As pessoas ficavam alucinadas, enchiam o Coliseu para ver pessoas se matando, para ver os animais comendo as pessoas. E a gente sabe disso da história e dos filmes, né? Os filmes são também fantasia, mas da história a gente sabe que isso aí. E era uma coisa normal, isso era promovido pelo dirigente, pelo governo, pelo imperador. E o povão ia lá e feliz da vida, ganhava pão, é quando eles falam pão e circo, né? Ganhava pão, porque eles estavam com fome, ganhava pão e tinha um circo. E o circo era isso. Aí você olha para isso e fala assim, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Isso é uma normose. Por que uma normose? Porque naquela época, eles estavam tudo certo, normal, normose de normal. Estava normal, é assim que era, a cultura era essa. Mas isso é certo ou errado? Isso é uma doença. Isso é uma doença. Normose é uma doença daquilo normal, considerado normal por uma cultura numa determinada época, mediante o valor da sociedade, mas é algo que as pessoas fazem, às vezes, sem perceber, e se percebe não se preocupa, porque todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está indo lá no circo vendo as pessoas se matarem, morrer, feliz da vida, cantando, então vou lá também. E a pessoa entra no esquema. Então, esse é o processo da normose. Ok. As normoses são, em geral, aquelas aceitas pela maioria da humanidade, ou de um grupo, ou de um país, ou de uma cultura, tá? Porque se você não está dentro do normal, né? Você está dentro do normal, você vai se sentir fora. Então, você aceita o processo. Por exemplo, guerra justa. Guerra justa é uma normose. As pessoas aceitam um determinado tipo de guerra dependendo de quem está promovendo a guerra e dependendo de quem está promovendo não aceita. E diz que essa guerra é justa, tem que ir lá e bombardear porque é assim. Isso é uma normose, aceita cada vez menos, mas ainda é aceito. Sentimento de propriedade é uma doença, é uma normose. As pessoas acharam que são donas das coisas. E, na verdade, é só um título, é só um empréstimo, né? Isso é uma doença. E o consumismo. Essa é a normose atual, o consumismo. As pessoas consumirem à vontade e não pensar nas consequências sociais e ambientais envolvidas nisso, que tem muita, tá? Outros exemplos de normose. O egoísmo. O egoísmo, ele é para muitas pessoas uma virtude, por incrível que pareça. Mas mesmo para as pessoas que não são, que não consideram virtude, o egoísmo faz parte da vida. E às vezes as pessoas trabalham e educam seus filhos assim, que tem que ter para si. O lucro, se você pensar no lucro, ele é uma normose aceita. Só que ele extrapola, ele escraviza às vezes, em geral. E é considerado ok, é lucro, né? Parecer é uma normose da sociedade atual. O que é parecer? Você parecer alguma coisa que você não é. Isso é muito comum nas redes sociais, no mundo digital. Isso é uma doença. Aceita. Todo mundo faz, né? Todo mundo quer parecer mais bonito, mais isso, mais aquilo, mais rico, mais poderoso. E todo mundo faz isso. Se você pensar bem, é uma coisa mais imbecil, é idiota, mas as pessoas fazem. E tudo bem, todo mundo faz. E aí vai outras coisas aí. Mas o que interessa para nós saber aqui é qual é, afinal, a maior doença da humanidade. Aquela que mais escraviza e mais mata as pessoas. Então, vamos juntando as pecinhas aí, tá? Passamos aqui, vamos aqui. O que seria a maior doença? Uma doença física, do coração, do estômago? Morre muita gente, vocês viram, milhões de pessoas. É uma doença emocional? E aí eu coloquei a palavra insanidade. Nós vamos só entrar um pouquinho aqui para a gente daqui a pouco parar. Lá no vídeo a gente fala da maior doença do mundo e a gente explica o que é. E a gente chama de zumbi. Quem já viu filme de zumbi, que são horríveis, né? Mas eu já vi uns 2 ou 3 ano passado. O que é zumbi?
é aquele ser que morreu, mas ele retorna à vida, só que ele não tem vontade própria. Ele só quer uma coisa, matar, matar, matar. Ele não entende nada e totalmente inconsciente como um animal. Então, o zumbi não tem consciência, não tem razão, não tem inteligência, não tem nada. Todo mundo sabe disso. Tá bom. Se a gente pensar que no planeta Terra, 92% das pessoas têm uma religião, mas, apesar de ter uma religião, a grande maioria das pessoas da Terra, diria que 90%, 80%, são materialistas. Mas não é o materialista de que não acredita em Deus. Porque tem que falar, o cara é materialista porque não acredita no Espírito e em Deus. Não, aqui é outra coisa. A maioria tem religião e a maioria é materialista. Em que sentido? Dominado pelas coisas materiais. Apego, necessidade, luta, totalmente, às vezes, sem pensar em consequências para ter as coisas materiais. Esse é o que o ser humano fez da vida dele. Ou seja, a doença do mundo é a insanidade, ser manipulado em todos os sentidos nesse mundo. Nós falamos lá atrás sobre a questão das propagandas, do marketing, vocês vão lembrar. Ou seja, nós somos totalmente manipulados em vários níveis, né? Para ter as coisas, principalmente, temos que ter, porque as coisas têm vida e nós não temos, nós somos zumbi. Isso é uma teoria filosófica que depois das revoluções industriais, você vai numa vitrine de um shopping, você vai olhando as coisas te dominam. Como? Ao ponto de você criar uma situação difícil em sua vida para ter alguma coisa. Porque elas te dominam, elas têm vida, você não tem. Você é um zumbi, você é uma pessoa com necessidade de ter as coisas. E o mundo, a visão do mundo, ele aposta nisso. Ele aposta que você vai fazer isso, que você vai comprar, vai comprar, vai comprar, vai comprar. É o chamado culto ao materialismo. Essa é a doença. O culto ao materialismo leva o mundo a ser como ele é. 2 bilhões e 300 de pessoas com deficiência alimentar, 24 mil morrendo de fome todo dia, e 811 milhões de pessoas que passam fome. Né? Que passam fome. Por quê? Porque existe uma coisa chamada culto ao materialismo. Existe um bolo, o mundo criado por Deus, né? Ele é suficiente para todo mundo ter o que necessita, mas as pessoas pegam esse bolo e modificam a maneira de dividir o bolo de uma forma tal que cada vez mais está restrito e cada vez mais nós temos miséria no mundo. Então, a maior doença do mundo, culto ao materialismo. A gente vai parar aqui, né, antes da gente chegar na cura, mas que vocês vão lá no vídeo, vocês vão ver muito mais detalhes sobre essa questão. Quanto nós somos envolvidos nisso? Quase que totalmente. Né? A gente tem uma necessidade de ter, uma impulsividade, um querer ter, e esse querer ter faz a nossa vida ser difícil, porque às vezes a gente quer mais do que pode, e isso é comum, porque existe também uma outra manipulação muito forte, que é o crédito, e todo mundo vai tendo crédito, e daqui a pouco é um crédito para pagar outro crédito, é assim. A vida é comum, isso é uma normose, é comum, todo mundo aceita que isso é normal. Isso é uma doença que maltrata a humanidade, que cria no nosso mundo todas essas dificuldades que as pessoas que não têm, não podem ter, se revoltam, se rebelam. Aí você tem um monte de outras coisas que são acessórias disso, como a criminalidade. E aí é algo que nós que somos espíritas, temos que começar a trabalhar isso em nós, porque nós também fazemos isso em geral. Mas nós precisamos entender, isso faz parte de uma mudança de um mundo para a regeneração, onde alguma coisa nós temos que fazer diferente do que é hoje. Algo nós temos que fazer diferente do que é hoje. Então, eu recomendo a vocês que
reflitam nessas duas coisas importantes que nós falamos hoje aí da evolução no cotidiano e esse culto ao materialismo, porque é possível parar de ser manipulado pelo mundo, manipulado por um grupo de seres que nos exploram e tudo mais? Sim. Você pode ter as coisas? Sim. Mas pensar um pouco. Porque muitas das coisas que nós adquirimos é o sacrifício e a escravidão de muitas outras, né? Isso aí a gente tem que compreender, porque a rede de produção e distribuição, ela é colocada de lado, ela não é colocada na vitrine. Quando você olha uma vitrine bonita e você compra uma coisa, a rede de distribuição não está por trás. Não, que pessimismo, o que é isso, que absurdo. Não, não é não. Todo mundo já ouviu notícias sobre seres que são escravizados para produzir, para fazer coisas para grandes grifes. Então, a gente tem que começar a pensar e refletir o que a gente quer da nossa vida, né? Então, essa é uma doença que todos nós temos, em maior ou menor grau. E nós precisamos curar essa doença. E a gente vai falar da cura depois. Gente, disponível aí para falar alguma coisa, colocar... Eu aproveitei aqui e já coloquei aí no grupo a palestrinha ali do Rosano Klinge, que ele fala sobre as dicas sobre o processo, quando a gente está querendo um processo de mudança. Deixa eu só Então, ver já deixei para vocês. Só ver se alguém tem um comentário sobre isso que nós falamos aqui. Você mandou no grupo? Mandei. Posso falar rapidinho? Pode falar, não precisa ser rapidinho, não, fica tranquilo. Não, é interessante porque eu já tinha assistido o vídeo, né? Algumas vezes que você tinha passado para a gente e já estava lá, já estava ciente, né? Que a maior doença seria o materialismo. Mas com a explicação de hoje ficou uma coisa bem evidente que o ser humano, né? Numa normalidade que não deveria ser, ele foca não só essa parte de consumo, né, capitalista, materialista, mas ele foca o consumo na felicidade, abre aspas, né, ilusória, porque eu quero comprar uma roupa e com essa roupa eu vou ser feliz. Aí ele vai lá e compra a roupa e aí essa felicidade passa. Aí eu quero comprar um carro, ele vai lá e compra o carro, porque eu vou ser feliz com esse carro. Só que daí não dá conta, o desejo é maior, então eu quero trocar de carro. Aí eu quero comprar uma casa, não, eu quero ter uma mansão, e a coisa não acaba. E aí, às vezes, ele se depara com... Ele olha para o lado, né, vê uma outra pessoa que não tem nada disso, mas que é muito mais feliz do que ele com tudo isso. Então, ele começa a ficar preocupado, a não ter o entendimento disso. Como que uma pessoa que não tem nada pode ter uma sensação de felicidade maior do que a mim, tem tudo? E está totalmente atrelado ao materialismo, está totalmente atrelado ao apego, né, que faz a pessoa ficar doente e ele não consegue sair desse ciclo, como você falou. É uma coisa, chega a ser uma insanidade. O cara tem muito e ele não sabe fazer nada com esse muito, e o que ele faz para ele não dá conta, não é suficiente, nunca vai ser, e essa conta nunca vai fechar. Mas hoje ficou bem claro isso mesmo, né? Que o que leva o materialismo a mexer com a cabeça do ser humano a ponto dele ficar cada vez mais egoísta, como você falou, cada vez mais na mão de poucos, com muito, e na mão de muitos, com nada, e infelizmente, para nós, isso é normal, que não deveria ser. Você que tocou no ponto, o próprio sistema criado no mundo, que é um sistema econômico, né? Tem algumas pequenas variações, mas no geral isso funciona tudo do mesmo jeito, que é baseado na teoria do Adam Smith, né? E que é a teoria mesmo do capitalismo, em que você precisa produzir e alguém precisa comprar. Só que esse que você precisa produzir, precisa comprar, ele vai sendo sofisticado de uma forma tal que você só se interessa para vender para um grupo de pessoas. Tem um grupo que você não quer saber deles. E para esse grupo você cria coisas todo dia diferentes, para que as pessoas sempre queiram coisas diferentes, sempre achem
que aquelas coisas diferentes vai ser bom para ela na vida dela. Esse é o esquema. O esquema montado é esse. Só que isso tudo consome uma energia absurda e um volume de riqueza absurdo. Enquanto aquele outro grupo que eles não têm interesse é o grupo que está numa situação muito difícil. É um grupo de sobrevivente e olhe lá, e às vezes nem sobrevive. E aí a gente está nesse grupo daqui, ou próximo a esse grupo, mas nós temos uma responsabilidade. E isso que vai chamar a atenção da gente quando a gente falar da cura. O que é que nós podemos fazer de fato na nossa vida para a gente minimizar isso? É como uma formiga, sabe? Nós somos como uma formiguinha, mas se nós vamos continuar fazendo a mesma coisa igual ou vamos tentar fazer alguma coisa diferente? É isso. Se um faz, outro faz, daqui a pouco, peraí, né? E aí, como é que é isso? O cara lançou um negócio lá, não vendeu, porque como o povo não quis, não, o povo tá olhando outras coisas. Mas isso leva tempo. Mas leva tempo porque ninguém começa. Então, a gente, quando escuta as coisas, nós temos que começar a cair a ficha. Ou não. Aí depende de cada um, né? E a questão de materialismo, né? A verdade é que as coisas, você colocou aí a questão, a pessoa quer uma roupa e aí acha que vai ficar super feliz. Aí daqui a pouco perde aquele brilho, né? Já quer um carro, quer algo mais. É que as coisas materiais são realmente muito efêmeras, né? Passa o brilho de você ter as coisas, passa muito rápido. E o grande problema que eu vejo não é nem você ter as coisas, é você ter esse apego excessivo e querer sempre mais, né? Então, acho que a gente tem que se observar, né? Se policiar nesse aspecto, né? Para não cair nessa normose, nessa doença, né? Desse apego excessivo, dessa necessidade assim, exorbitante de ter, ao ponto de isso nos tornar um certo nível de insanidade, né? Existe uma questão que é uma armadilha, que é cultural, educacional, e passa de pai para filho, e pai para filho, que é uma coisa que se chama competição. Né? Competição é considerado, em muitas situações, uma coisa saudável. Não é. Nunca é saudável, tá? Pode ter certeza disso. E o que a competição faz é, olha, a fulana ali comprou uma roupa nova. Vou querer também. Ó, como é que tá os vizinhos aí comprando? Que tipo de carro eles estão comprando? Ah, posso ficar por baixo. Isso é a coisa mais comum na vida, em todos os níveis de riqueza. Né? Em todos os níveis de riqueza, até coisas de nível mais baixo, isso existe. Esse processo de competição é o mais explorado pela mídia, pelo marketing, para as pessoas continuarem comprando, se endividando e comprando. E você olha as propagandas, é sempre assim. Você vai ter isso, você vai ser não sei o quê. Você vai... Por quê? Porque as pessoas são insanas. É a insanidade, né? É o culto ao materialismo, né? E a gente coloca isso no vídeo porque a gente quer chamar a atenção das pessoas, nem que seja só para chamar a atenção, para a gente olhar aquilo. E a gente também olhar, porque quando a gente estuda isso, a gente também faz uma autocrítica de entender, olha, às vezes você está indo aqui nesse ponto aqui, então não dá para ser, né, um pouco menos. E aí? Alguém mais? Essa questão aí que o Raul colocou é a gente lembrar da ideia aí do Raul Teixeira, né, da gente se preocupar na nossa evolução, né, diária, né, em tudo, nas pequenas coisas que a gente fizer, a gente se preocupar em ser melhor, né, e ter esse controle também de não ser excessivamente apego. Ter as coisas materiais, nós vivemos no mundo material, a gente não é pecado, às vezes eu sempre brinco, não é pecado ser rico nem nada, mas
o que não pode é ser excessivamente egoísta, excessivamente apegado a ponto de se tornar escravo, né? Aquela história, né, que fala, coloca o dinheiro ali na mesa e pergunta quem é o dono de quem, né? É. E é muito difícil, não é fácil. Você pensa no seu dia a dia, quantas vezes você quer ter uma coisa, né, que o outro comprou, você olha, você quer ser visto como alguém bem financeiramente, como uma situação boa. Quantas vezes na vida isso acontece com você? Direto. Como é que você trabalha contra isso? Não é fácil. Não é. Você tem que começar a criar uma consciência diferente de vida. Você tem que começar a criar uma consciência de visão de mundo e você começar a entender o que você é realmente na vida. O que eu estou fazendo? Qual é o meu papel na vida? É seguir o fluxo? Ou trabalhar, mesmo que não seja nada abrupto, mas que seja alguma coisa que você faça para quebrar o fluxo? Porque senão a responsabilidade é nossa, né? Aqueles que quebram o fluxo, aqueles que mudam isso, que trabalham nisso, com certeza chega num nível de felicidade maior que a gente. Isso eu tenho certeza absoluta. E isso é a nossa vida, né, gente? Está falando para a gente mesmo, né? Agora isso é para nós, né? Para todos nós, é isso mesmo. Por exemplo, eu vi 2 elefantes e comprei 2 elefantes. Aí depois pensei, para que eu compro esses 2 elefantes? Falei, meu Deus, aí eu já tinha comprado. Mas você tem que entender. Coisa baratinha. Você tem que entender as coisas, não pode ser assim. Não, sim, daqui claro. a pouco eu não compro mais nada. Não é isso. A gente tem que ter noção que a gente não está fazendo uma besteira. É verdade. Né? Uma grande besteira com alguma coisa que vai nos complicar a vida e eu quero aquilo. Você entende o nível de diferença que tem as coisas? Eu tenho dinheiro, então eu vou gastar à vontade. Não, por quê? Eu não tenho dinheiro, mas eu quero assim mesmo. Vou fazer um crediário e vou me enforcar a vida inteira. Não, também não. É essas coisas que nós temos que ter um nível de não insano. Tem que ter sanidade para entender esse tipo de coisa. Gente, por hoje era isso. Na semana que vem a gente termina a questão da cura. Da cura a gente leva um tempinho maior, mas termina a semana que vem com certeza para a gente entrar em outro tópico, tá? A gente vai preparar uma aula presencial, tá? Provavelmente quando a gente terminar na semana que vem, se a gente terminar, a gente já vai agendar uma aula presencial lá no centro. Talvez a primeira semana de junho. Não sei. Essa aula presencial ela não vai ser gravada, porque não tem como gravar. Vai ser na segunda mesmo, lá no centro. E aí, quem puder ir, seria muito interessante, para a gente se ver um pouco, né? Se alguém não tiver mais nada a falar, vamos fazer a nossa prece, então. Está na nossa hora aqui, em cima do gongo, né? Quem fez a prece foi você, Miné? O seu companheiro de prece está aí, né? Do lado, né? Está aqui ao lado. Fred, pode nos brindar com a prece final, Fred? Sim. Ok, obrigado, Fred. Então vamos lá. Vamos todos, então, convido todos a fechar nossos olhos e entrar num momento de reflexão, de agradecimento, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao grande Mestre Jesus, que com certeza esteve presente em nosso meio, os nossos amigos, mentores espirituais, aqueles que nos auxiliam diuturnamente, toda hora, semanalmente, na nossa caminhada, nos intuindo. E que eles nos auxiliem nessa semana, que possamos levar um pouco desse conhecimento adquirido hoje para a nossa vida cotidiana. Que possamos realmente fazer o mínimo, sorrir para alguém, cumprimentar alguém que a gente nunca cumprimentou, tratar bem alguém que a gente às vezes nem conversa, entendeu? Com pequenas mudanças na nossa vida cotidiana. Isso vai nos ajudar
a criar essa consciência que esse processo de melhora, de transformação, é uma coisa lenta que se faz necessária. E que esses ensinamentos de hoje se façam sempre presentes na nossa vida familiar também. Que assim seja. Obrigada, Fred, pelas dicas, né? Vamos colocar em prática no nosso dia a dia essas pequenas atitudes e trabalhando na nossa evolução. Gente, meus queridos, boa noite a todos. Uma semana de muita luz, muita paz. Muita paz para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Assistam as dicas aí que o Sami fez. Boa noite a todos. Obrigada pela aula. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente. Vou parando a gravação aqui. Tchau.